Hoje eu vou te ensinar a fazer esse biscoitinho de polvilho com raspas de limão que ficou delicioso. Vem comigo. A gente vai começar fazendo as raspinhas do limão. Você pode usar também o limão Tahiti, mas o limão siciliano, ele tem mais aroma e tem mais sabor, mas você pode fazer a substituição por 2 limões Tahiti, ou você pode usar o limão rosa também, se você tiver aí na sua casa, que eu sei que é bem comum, então eu adoro usar também. Ele também é super aromático, então você pode usar qualquer tipo de limão que você preferir. Só toma cuidado se for o limão Tahiti para adicionar mais unidades e também com limão rosa, porque eles costumam ser menorzinhos também. Você pode usar o seu ralador comum, mas garante que as raspinhas saiam bem fininhas, porque a gente vai precisar que elas se espalhem por toda a massa. E se você tirar lascas muito grandes, vai acabar ficando só em algumas partes. Agora a gente vai misturar o açúcar que a gente vai usar na receita com as raspinhas de limão e a gente vai assim apertando com a pontinha dos dedos para garantir que os óleos essenciais que estão na casca do limão e são justamente o que dá sabor e bastante aroma para o nosso biscoitinho ou para qualquer receita, que eles vão ser transferidos para o açúcar, que eles vão ser transferidos para a receita. Desse jeito a gente vai aproveitar melhor, vamos dizer assim, esses óleos essenciais fazendo esse processo. Eu estou usando aqui o açúcar demerara, mas como ele é muito grosso e o restante dos ingredientes da farinha são fininhos, eu processei, eu passei no mixer para ele ficar mais fininho. Não precisa virar um pó, mas para ele ficar mais fininho e garantir que vai estar por todos os biscoitinhos, por toda a massa de forma mais uniforme. Você pode usar também o açúcar refinado sem problema nenhum. Eu gosto de substituir o açúcar refinado sempre que eu posso, então por isso eu fiz dessa forma. Mas você pode usar o açúcar refinado. A quantidade de açúcar e de gordura nessa massa é bem baixinha, então você consegue fazer como uma alternativa para quando você tá com aquela vontadezinha de comer um docinho, mas você não quer ir logo e comer um doce com, com tudo que tem direito. Esse biscoitinho fica super gostoso, ele fica docinho, mas fica suave e fica com aquele gostinho de viciante mesmo, sabe? Que você vai comendo um atrás do outro, mas ele é muito gostoso e vem ingredientes bem naturais. Eu adicionei também uma pitada de sal e uma colher quase cheia, mas um pouquinho menos de uma colher de fermento químico, o fermento para bolo. E aí eu gosto de misturar os secos, todos eles ali para garantir que todos os ingredientes estão distribuídos uniformemente, especialmente o fermento. E aí o que eu estou fazendo agora é misturar separado todos os líquidos da receita. A gente vai usar o leite integral, vai usar ovos e também um pouco de óleo vegetal. Para 250 gramas de polvilho azedo, que é o que a gente vai usar na receita, eu coloquei 45 gramas de açúcar, 3 gramas de fermento, que é aquela colher quase cheia de fermento químico, e coloquei uma pitadinha de sal. Os líquidos foram 80 ml de leite, 2 ovos e 45 gramas de óleo vegetal. A maioria das minhas receitas eu faço desse jeito, eu misturo os ingredientes secos, depois misturo os líquidos e aí ou úmidos, né? E aí depois uno as duas partes para fazer para garantir que a massa esteja mais uniforme. Nesse momento aqui eu já estou unindo todos os ingredientes e aí você vai ver que essa massa ela fica com uma textura bem específica, ela é bem única. Eu sinceramente não sei se tem um nome para essa textura, mas sabe um tipo de textura, tipo de areia molhada, que parece que é mais líquido do que na verdade ele é? Ele parece líquido, parece que tá escorrendo, mas quando você encosta, ele tá mais sequinho, tá mais firme. Eu acho difícil explicar a textura, mas é exatamente assim que fica. E é isso que você pode esperar da massa. É que ela fique nessa textura, você vai conseguir modelar os seus biscoitinhos. Então ela vai ser firme o suficiente para isso, mas ela pode te dar a impressão que ela tá um pouquinho líquida, mas é realmente a textura dela. Olha só como depois que eu paro de mexer, ela dá uma espalhadinha. Mas é assim mesmo. E se você tiver com a sua mão untada, você vai conseguir modelar os seus biscoitinhos sem problema nenhum. Eu resolvi fazer assim,
de bolinhas. No fim eu acabei me arrependendo, eu acho que ficaria mais bonitinho em palitinhos. Achei que assim ficou parecendo um pouquinho um pão de queijo doce. Mas gostei também assim porque ficou mais fácil de fazer. O compridinho eu tinha tentado fazer no teste e fica um pouquinho mais difícil de modelar. Então, desse jeito aqui, eu acabei gostando mais, acabei achando mais fácil. Eu fiz dois tamanhos. Esse primeiro aqui, eu tava fazendo cada biscoitinho com 20 gramas. O que eu faço normalmente é deixar a minha travessa em cima da balança, que vocês podem ver ali no cantinho, e aí eu vou tirando, eu aperto a tara depois que eu coloco, e aí eu vou tirando 20 gramas de cada vez, e assim eu garanto que todos estão do mesmo tamanho. Não é nenhuma questão de estética nem nada disso, é mais porque o tempo de forno pode variar se você estiver fazendo meio de olho, porque como não são biscoitos grandes, é, vai fazer diferença. Então, eu fiz um teste ali com 20 gramas, eu gostei, mas eu resolvi fazer com 12 depois, achei mais bonitinho, gostei desse jeito, e eu acho que fica mais com cara de biscoitinho mesmo. E aí depois, para finalizar, eu fui colocando por cima mais umas raspinhas de limão. Peguei de um outro limão, então se você for fazer assim, eu recomendo que você pelo menos tenha dois limões, porque não dá para tirar da quantidade da massa para colocar aqui, então não dá para reservar uma parte, porque a raspinha não rende tanto. Então, pega um outro limão se você quiser fazer essa gracinha, e aí vai colocando as raspinhas por cima deles, e pode colocar também um pouquinho de açúcar, que foi o que eu fiz. Então, depois que você modelar, como eu disse, você pode fazer em formato de rosquinha, você pode fazer de palitinho, como você achar melhor, e aí também pode finalizar do jeito que achar melhor. A proporção de açúcar da massa você também pode alterar se você quiser mais docinho, se você tiver um gosto mais de formiga, você pode alterar a quantidade de açúcar na massa sem prejudicar a textura do seu biscoitinho. E aí, depois que você tiver colocado todos os seus toppings aí em cima do seu biscoitinho, você pode levar para assar. Eu assei no forno pré-aquecido a 180 graus e eu liguei a parte de ventilação do meu forno. Isso vai fazer com que eles fiquem mais sequinhos e também assem mais rápido no forno, sem prejudicar a textura nesse caso. Não é toda receita que dá para fazer isso, mas nesse caso aqui você pode ligar a ventilação se o teu forno tiver, e aí você deixa eles assarem até eles ficarem dourados e criarem a crostinha, criarem a casquinha, que fica super crocante e por dentro ele fica meio oco, meio maciozinho, meio pegajoso, fica muito gostoso. Então, leva para o seu forno e vai testando aí. Conforme a potência varia bastante o resultado. Então, fica de olho no forno, não leva muito tempo. Aqui em casa foi 15 minutos mais ou menos. E aí já estão prontinhos os seus biscoitinhos, é só aproveitar. Se você gostou dessa receita, não se esquece de se inscrever no canal.